uma cara de espiritual e olhe para o telão. Amém? A carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Repete comigo: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por esta casa, obrigado pelos testemunhos, obrigado pelo milagre, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda tem para fazer no nosso meio. Sabemos que a tua palavra é rica, sabemos que a tua palavra é poderosa, sabemos que a tua palavra tem vida. E mediante a isso eu te peço que ao lermos, ao falarmos, ao propagarmos a tua palavra, que a sua vida, que o seu poder toque em cada um aqui presente. Pai, eu te peço que nós não saiamos daquilo mesmo. Eu te peço que nós sejamos tocados por aquilo que o Senhor é. Que nós possamos aprender e exercer e viver aquilo que o Senhor tem. Eu te peço que não seja eu, mas sim seja o Senhor. Eu te peço que a minha vida seja um instrumento, um canal daquilo que o Senhor tem, para liberar sobre esta igreja, para liberar sobre cada pessoa que está assistindo, que cada pessoa que está assistindo seja tocada pelo teu Espírito, e que haja vida, e que haja transformação, que haja arrependimento, que haja cura, que haja reconciliação, e mediante a isso, mediante a reconciliação, mediante ao reconhecimento, mediante ao arrependimento, mediante a confissão, nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria começar com uma pergunta. O que o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? O que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? O que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos entregou? Acabamos de ler um texto que diz que nós devemos exercer o dom que recebemos de Deus para servir aos outros. O que nós temos feito com aquilo que nós recebemos da parte de Deus? Acabei de dizer aqui nos recados que infelizmente temos vivido um tempo totalmente egocêntrico. A cultura do eu, o eu tem se exaltado, o mundo cada dia mais tem se tornado humanista, e o homem tem se tornado o centro de tudo. Mas quando olhamos para a palavra, quando voltamos às Escrituras, quando voltamos aos princípios eterno e poderoso, que rege o céu, que rege a terra, que rege a humanidade desde o princípio, vai totalmente contra aquilo que temos visto neste tempo. O mundo tem se preocupado de nos prender
em um mundo virtual, e eu não estou pregando contra a tecnologia, mas o que me espanta, como eu disse semana passada aqui, estava comendo um pastel, e uma moça, comprometida, deu o Instagram para um outro cara, só para ter número no Instagram. Quando nós vemos pessoas cheias de amigo virtual, mas não tem ninguém para chorar as suas dores, que não tem ninguém que olhe nos seus olhos e fale: ei, a sua rota está errada, ei, preste atenção aqui, ei, olha para o que você está fazendo. E quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para o Evangelho nos ensina que é totalmente ao contrário. O Evangelho nos impulsiona, o Evangelho nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E aí a minha pergunta é, e eu estou fazendo para mim também, aprendi com a Pamela, o ouvido mais próximo da pessoa que está pregando são os meus. Eu estou falando isso para mim também. Será que estamos amando o próximo como a nós mesmos? E quando eu digo amar o próximo, não é também simplesmente ir lá entregar comida, isso faz parte, mas não é só isso. Lemos o texto que diz: exerça o dom que recebeu para servir as pessoas. Vou melhorar a minha pergunta. Quem nós estamos servindo? E uma coisa que eu tenho aprendido, quando eu olho para o Evangelho da cruz, quando eu olho para as Escrituras, que servir é uma chave do céu sobre as nossas vidas. Tocar em pessoas é uma chave espiritual que desata algo sobrenatural sobre nós. Por isso que eu tenho visto o esforço, o trabalho da sociedade, do diabo, de minimizar o amor e o serviço ao próximo. Lembra de uma frase hebraica que eu falei semana passada, que a igreja primitiva era fundamentada? Diaconia. E diaconia é o serviço ao próximo. E a minha oração, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é para que Deus desperte a sua igreja. E eu não estou falando aqui no contexto de igreja CIA, eu estou falando aqui no contexto da igreja brasileira, a igreja de Jesus Cristo, situada em Pirituba, situada no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo. Venhamos ser despertados a desenvolver, a ser queimado, como as crianças nos ensinaram ontem, a servir ao próximo. Fizeram um desenho, fizeram um monte de coisa. Chegou em casa e falei: bem, você entregou o desenho? Pai, eu entreguei o desenho que eu fiz. Então a minha oração é isso. E para que isso aconteça, meu irmão, eu e você precisamos entender e aprender a administrar aquilo que Deus tem nos confiado. Sem exceção.
sem exceção, Deus confiou algo a todos nós. Talvez você está chegando aqui pela primeira vez, não ouviu, talvez você seja como aquela criança de 11 anos que eu orei nessa semana, nunca ouviu falar de oração, nunca ouviu falar de Jesus. Talvez você chegou aqui nessa circunstância, mas mesmo assim, Deus está dizendo para você, Deus confiou algo a você. Deus confiou algo para a sua igreja, Deus confiou algo para o seu povo. Ei, você que está nos assistindo, Deus confiou algo para você. E a minha pergunta é, como nós estamos administrando isso? Não combinei com a tia Conisa Márcia, mas ela leu exatamente o texto a qual nós vamos pregar hoje. Então abra comigo aí no Evangelho de Mateus capítulo 25. Ela leu simplesmente o versículo 21. Os fiéis são pouco e colocarei sobre o muito. Mas a nossa oração, a nossa leitura vai ser um pouco mais extensa. Vamos ler a partir do versículo 14, vamos ler até o versículo 29, amém? A palavra do Senhor diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e ao outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Repita comigo: Deus entregou a cada um segundo a sua capacidade. Continuando, ausentou-se e logo foi para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebeu 2, granjeou também outros 2, mas os que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que eu ganhei com eles. Versículo 21, e o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheço-te, e sei que o Senhor é duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado com medo, escondi na terra o meu talento. Aqui está o seu talento. Respondeu, porém, o Senhor e disse: mau e negligente servo, sabia que eu ceifo onde eu não semeio, e ajunto onde não espalho. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento, e dá aos que têm os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e será em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, e será tirado. Amém? Quando eu olho para esta parábola, meus irmãos, fica bem claro alguns princípios e alguns ensinamentos que nós podemos ter
como cuidar, como zelar daquilo que o Senhor tem nos entregado. Esta é uma parábola falada pelo próprio Jesus. São palavras de Jesus. Este texto também pode ser dito que é um texto escatológico, é um texto que fala sobre a vinda de Jesus. Aqui é um texto que nos ensina, que nos mostra que tem a ver com a volta do nosso Senhor. E quando nós vamos olhar e estudar talento, aqui o texto fala que Jesus entregou talentos na mão daqueles servos, 1, 2 e 5, é isso? 1, 2 e 5? Um, 2 e 5, só falei ao contrário. Peguei vocês agora, né? Eu pensei que os teólogos iam falar, não. Brincadeira à parte. Talentos, meu irmão, corresponde cerca aproximadamente de 18 a 20 anos de trabalho. Ou seja, uma quantia expressiva. Creio eu, que independente daquele que recebeu, daria para fazer muitas coisas. E quando eu olho para este texto, eu vejo e aprendo a respeito da mordomia. Deus nos chamou como bons mordomos da obra dele. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim, meu irmão, você é um bom mordomo da casa do Senhor. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos muitos exemplos de bons mordomos. Sempre que eu lembro de uma boa mordomia, eu lembro de Eliezer, o servo de Abraão. Lembra que chegou um tempo ali, Abraão não podia ter filho, e chegou um momento que ele falou assim, a minha descendência será chamada pelo meu servo. Este servo era Eliezer, ou seja, Eliezer é um exemplo de uma boa mordomia. Ele era tão bom mordomo que a herança de Abraão, a descendência de Abraão, foi cogitada para ser propagada através dele. Aleluia. Um outro bom mordomo, José. Independente das circunstâncias, ele estava sempre firme. Por uma palavra do Senhor, sempre firme. A mulher de Potifar tentou pegar ele de qualquer jeito, ele fugiu. Eu me lembro quando a Bíblia diz que quando ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, o que ele disse para o copeiro e para o padeiro? Lembra-te de mim. Quanto tempo se passou? Quanto? 2 anos. Ou seja, o tempo de um bom mordomo não tem a ver com o tempo que ele quer. Tem a ver com o tempo de Deus. Mas no momento certo, na hora certa, ele foi lembrado. E o bom mordomo se tornou o mordomo do Egito. Quem tinha o poder? Faraó. Mas quem tinha autoridade? José. Então, quando eu e você entendemos a mordomia do céu no reino de Deus, talvez você não vai ter o poder, mas Deus vai te dar a autoridade. Talvez você não vai ter dinheiro, mas Deus vai te dar a inteligência, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar algo sobrenatural, que você vai sobressair aonde você estiver. Porque é assim que Deus faz com os bons mordomos. E este texto
tem 3 personagens: o Senhor, que é o que vai, o viajante, os bons mordomos e o mau mordomo. E quando nós vamos aprender a respeito da mordomia, da mesma forma, quem já ouviu a frase mais mentirosa que eu ouvi quando criança? Sabe aquela criança que se desponta e diz assim: é líder nato? Isso é uma frase mentirosa. Talvez ela tenha aptidão melhor para liderança. E aí na minha mente, liderança é só aquele líder nato. Mas não, liderança ela pode ser desenvolvida, liderança pode ser aprendida, liderança pode ser multiplicada e aprendida dia após dia. É a mesma coisa a mordomia. A mordomia pode ser gerada em nós, sendo desenvolvida dia após dia. Então, meu irmão, eu vou te fazer um convite. Se você quer viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, comece rapidamente a desenvolver a sua mordomia no reino de Deus aqui nesta terra. Como eu disse, a igreja de Cristo é a resposta de Deus para esta geração. Qual o texto de 1 Pedro capítulo 4 que nós lemos? Que nós possamos servir ao próximo, que nós possamos servir em mordomia. Deus quer deixar bem claro e definido dentro do seu coração a respeito de um bom mordomo do reino do céu. Quando a gente vai para o Google, dá um Google lá no dicionário, mordomia, sabe o que significa? É aquele que é incumbido da direção da casa e administra. Ele não é o dono, fala assim, ele não é o dono. Mas o dono da casa lhe confia tudo que tem para ser cuidado e desenvolvido. Dinheiro, joia, terra, filhos, alimentação, administração da sua riqueza. Um grande teólogo alemão, Fritz Henschel, diz que a mordomia, o talento, representa tudo aquilo que recebemos de Deus como dádivas naturais, que é o quê? O ar, o nosso corpo, o nosso alimento, a nossa educação, o nosso trabalho, como também dádivas sobrenaturais que são Espírito Santo, salvação, milagres, prodígios e maravilhas, ou seja, talento, dádiva, é tudo aquilo que Deus entrega para nós. Por isso que nós precisamos aprender a viver uma vida de gratidão. Não aquela gratidão que muitos dizem, né, que virou uma palavra, um jargão, gratidão. Gratidão. Eu prefiro dizer muito obrigado, meu amigo. Quem fala gratidão, aleluia, glória a Deus. Mas, porém, todavia, contudo, eu prefiro dizer obrigado. Aprender a viver uma vida grata. Tudo daí graça. Está passando pela prova, aleluia, glória a Deus. Quando você estiver numa prova, meu irmão, você só precisa saber se é duas coisas: se é pecado ou se é alinhamento de Deus para a sua vida. Se não for pecado, meu irmão, começa a dar glória e fala, vou passando pela prova, dando glória a Deus, vivendo uma vida grata, vivendo uma vida de glorificação a Deus, e entendendo que a mordomia faz, dentro da mordomia tem um processo. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos José murmurando em algum momento, porque ele tinha entendido
que ele era um bom mordomo de Deus nesta terra. Então, meu irmão, sabe qual é o ponto de partida de nós entendermos o que é viver uma vida, sermos um bom mordomos? É entendermos que aquilo que nós administramos não é nosso, é de Deus. Aí eu melhoro a pergunta: como estamos administrando aquilo que Deus nos entregou? Eu e você precisamos aprender a administrar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Precisamos aprender a trabalhar, precisamos aprender a multiplicar, meu irmão, aquilo que o Senhor tem nos dado. Quando nós olhamos para o versículo 14 e o versículo 15, quando nós olhamos, olha lá no versículo 14, aquele que recebeu o talento, o que ele foi primeiro fazer? Ele recebe o seu talento, e ele vai trabalhar o seu talento. Então, uma coisa que eu preciso aprender: aquilo que eu tenho na minha mão não é meu. Ei, aquilo que você tem na sua mão não é seu. Salmo 24, versículo 1 diz que tudo que tem na terra é do Senhor. Precisamos gerar uma mentalidade para entender que tudo é de Deus, tudo é para Deus. Não tem barganha, tudo. E um pastor lá na nossa antiga igreja, né, pastor Rafa, falava: tudo é o quê? Tudo é tudo, meu irmão. E sabe qual é o nosso maior problema hoje? Que nós não queremos entregar tudo. Nós só queremos entregar a metade. Nós só queremos ser crente pela metade, ser pai pela metade, ser esposo pela metade, ser fiel pela metade. Meu pastor dizia: você casaria com uma pessoa 99,9% fiel a você? Sim ou não? Você tomaria um copo de água sabendo que pegaram uma gota da água de esgoto e pingaram ali? E porque no reino de Deus nós não queremos entregar tudo? E eu não estou falando do ativismo, porque hoje, infelizmente, a gente vai para as mídias sociais, a gente vê pessoas que exploram os fiéis, que manipulam os fiéis. Não, eu não estou falando disso, mas eu estou falando de viver uma vida saudável e relevante no reino, entregando tudo que somos e tudo que temos. Deus coloca os seus talentos nas nossas mãos com um só objetivo: multiplicarmos. E aí uma outra pergunta que eu faço: nós temos multiplicado aquilo que o Senhor entregou para nós? Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21. A nossa cidadania, porém, não está no céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que nos capacitou a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transforma nossos corpos humilhados para serem semelhante ao corpo glorioso. Ele nos dá o poder, Ele tem toda a autonomia. Tudo que passa na sua mão é dele, meu irmão. Seus rendimentos,
tudo, e volta a dizer, não tem aqui, nós não queremos falar de barganha, nós não estamos barganhando com Deus, nós não precisamos disso, mas muitas vezes nós queremos ser para Deus 99% fiel a Ele, queremos entregar para Deus a nossa vida com uns pinguinhos de água suja, e eu não estou falando que nós não podemos entrar no processo dessa maneira, isso é natural, isso, se nós falarmos que não pecamos, já estamos pecando aí, mas eu não estou falando, eu estou falando de uma vida, a pessoa que vive uma vida de pecado, está querendo barganhar com Deus, e não quer transformação de vida, não quer transformação de história, não quer entregar 100% do controle da sua vida para o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história, Ele sabe melhor do que você, o que Ele tem para você. Eu já falei aqui diversas vezes, sabe de quem Deus está nos protegendo? Está nos protegendo de nós mesmos. Há uns 2 anos atrás eu passei o ano sendo voluntário em uma casa de recuperação. E essa semana eu recebi uma foto de um dos internos lá, de um menino, que eu tinha tanta esperança nele. Se tornou morador de rua, voltou para a cidade dele natal, está destruído. Sabe o que é isso que eu aprendo com isso? Se eu não entregar a minha vida totalmente ao Senhor, eu corro o risco de acontecer a mesma coisa comigo. Pastor, nossa, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes eu e você estamos flertando com a vida de pecado. Estamos flertando de tirar o controle de Deus das nossas vidas. Meu irmão, Ele é o Senhor de tudo. Tudo que está sobre você é dele e deve ser usado para ele, para glorificar o nome dele, para que o nome dele seja expandido, para que nós venhamos ter a responsabilidade com os talentos. Qual é a responsabilidade que nós temos? Não, vou viver, agora eu posso ser gospel. Jesus já perdoou todos os meus pecados que eu cometi, que eu não deixei de cometer, eu não preciso transformar de vida. Meu irmão, Deus quer que eu e você tenhamos responsabilidade com aquilo que Ele nos entregou. Quando nós olhamos o texto, uma coisa que me chama a atenção, Deus nunca vai nos dar além daquilo que nós temos a capacidade. Então, se Deus entregou para você, é porque você é capaz. Durante muito tempo eu me achava o piorzinho. Deus não, hoje eu entendi. Eu não quero ser, como Provérbios diz, eu não quero ser nada além e nada menos, eu quero ser exatamente aquilo que Deus me escolheu para ser. Ou seja, se Ele está me entregando na minha mão, eu vou para cima, eu vou multiplicar, eu vou fazer a glória do Senhor se expandir. E é da mesma forma que nós como igreja devemos se portar, nós devemos ter a responsabilidade de entender e zelar por aquilo que Ele tem nos entregado. Lembra da parábola quando a mulher, o Senhor viu um campo e Ele percebeu que naquele campo tinha algo muito precioso. O que Ele fez? Ele vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Por quê? Porque aquilo era valioso.
E o que ele fez? Ele zelou por aquilo que ele comprou, ele cuidou, ele multiplicou. Deus não vai te dar tarefas, meu irmão, que você não seja capaz de cumprir. Se Ele está te dando, pega na sua mão. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que eu e você vamos prestar conta da minha e da sua mordomia. Ele sempre volta. Ele sempre volta. E quando Ele voltar, Ele vai perguntar: e aí, pastor Beto, o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Ei, zele por aquilo que Ele está te entregando. Olha o que Lucas diz, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele chamou e perguntou: que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Esses dias eu li um texto que diz que quando o Senhor voltar, que encontre os seus fiéis. Fiel com aquilo que Ele entregou. Foi em Coríntios que eu li isso. Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: ora, além disso, o que requer dos dispenseiros, que cada um seja encontrado fiel. Quando eu e você, o mordomo fiel, o que ele faz? Ele vai negociar aquilo que tem. O que tinha 5 multiplicou para 10, e o que tinha 2 multiplicou para 4. Trabalho, meu irmão. No reino de Deus não existe uma vida confortável. É igual o Muricy Ramalho, meu nome é trabalho. E eu não estou dizendo que você vai trabalhar na igreja de domingo a domingo, pelo contrário. Mas você vai trabalhar na sua casa, você vai trabalhar na sua família, você vai trabalhar no seu trabalho, você vai trabalhar na sua faculdade, você vai trabalhar na sua vizinhança, você vai levar a glória de Deus aonde você estiver. Lembra que eu falei das orações que eu fiz no começo do ano? Eu quero toda semana abençoar uma pessoa. Hoje eu já ando cheio de dinheiro lá para comprar balinha do pessoal. Agora eu mudei a estratégia, eu compro a balinha, eu falo, só compra a balinha, você deixa eu orar por você. Eles rapidinho, não compra, leva tudo. Vocês eu parei e falei, vem aqui. A pessoa de trás ficou até buzinando, mas enquanto eu não parei, não terminei a oração, eu não soltei o menino. Pergunta o nome, libera uma palavra de bênção, libera uma palavra, sabe por quê, meu irmão? Eu tenho que multiplicar aquilo que Deus me entregou. E sabe uma coisa que eu aprendi no reino de Deus? Quanto mais eu dou, mais Ele me entrega. Muitas vezes nós queremos reter, muitas vezes nós queremos só, não Deus, eu estou abençoado, eu tenho bênção, eu tenho prosperidade, não, está aqui para mim e para os meus. Não, meu irmão, você quer ver tudo na sua vida multiplicar? Comece a abençoar as vidas. Começa, que você vai ver as bênçãos te alcançando. E você não precisa sair postando no Facebook, no Instagram, aquilo que você está fazendo, não. Você só faz e Deus vai te recompensar em secreto, porque o Deus que vem em secreto te recompensará.
Mas agora eu e você precisamos o quê? Entender que uma boa mordomia tem a ver com o quê? Multiplicação. Em todas as áreas. Você é um bom músico? Multiplica a música. Multiplica a ação social. Multiplica o amor. Hoje o que mais a sociedade carece, meu irmão, é do amor de Deus. E muitas vezes nós temos, eu tenho dito isso, o maior privilégio, temos a maior bênção, mas nós não queremos multiplicar. Nós não queremos falar um Deus abençoe. Não é chegar no serviço, a paz do Senhor, aleluia, Deus abençoe. Não, meu irmão. É você ser de verdade. As pessoas te respeitarem. As pessoas no momento de angústia já sabem quem procurar. E ali naquele momento o que você vai fazer? Você vai multiplicar aquilo que Deus tem te dado. Lembra que nós falamos dos personagens desse texto? Um é o quê? É o Senhor. O outro é os mordomos que multiplica. E também tem um mordomo que faz o quê? Enterra. E quantos de nós estamos escondendo aquilo que Deus nos entregou na terra? Em vez de usarmos a oportunidade, nós preferimos enterrar. Em vez de desenvolver aquilo que Deus nos entregou, nós se escondemos. Pelo medo, pela vergonha, pelos traumas. Eu não posso. Se Deus falou ao seu respeito, meu irmão, você pode. Eu não estou falando aqui uma palavra coach, porque os coach falam para você tirar a palavra não posso do seu vocabulário. Não, porque se Deus falar que você não pode, você não vai poder nunca. Mas agora, se Deus falar que você pode, nada pode te parar. Pastor, mas eu não sei falar. Eu também não sabia. Estou aprendendo. Pastor, mas eu sou o menor da minha casa. Sim, Davi também era o menor da sua casa. Jesus, eu tenho meus traumas. Aleluia, entrega seus traumas a Ele, que Ele vai te curar, Ele vai te libertar, e vai fazer você um vaso de honra. Você nunca mais vai precisar enterrar aquilo que Ele entregou para você. Você nunca mais vai ser paralisado, você nunca mais vai ser controlado pelo medo e pelas incertezas. Sabe por quê? Porque a última palavra que vem sobre ao seu respeito é do Senhor Jesus Cristo. É Ele que libera, é Ele que te direciona. Então não neutralize, não se isente da responsabilidade. Faça aquele ditado brasileiro que eu falo que muitas vezes é uma mentira, se tornar verdade na sua vida. Qual é o ditadinho? Sou brasileiro, não desisto nunca. Mentira. Vai fazer se tornar verdade. Está dando errado, continua. Toma rodo, continua. Só faz uma coisa: busque a palavra de Deus e vê o que Deus está falando ao seu respeito. E se Ele falou, vai dar certo, meu irmão. Que o medo de falhar não impede que você tente. Não permita que o medo te paralise. O medo paralisou aquele cara. Ai, Senhor, o que o texto diz? Eu sei que o Senhor é um homem
bruto, que ceifa onde... O que ele fez? Era uma coisa simples. Muitas vezes o medo faz com que a gente não pense. Aí o Senhor vem dar a solução para ele. Qual era a solução? Entrega no banco. Quando eu voltasse eu pegaria um pouquinho mais. Não tinha multiplicado, mas pelo menos eu não tinha perdido. Então não pare de tentar. Não pare de ter a responsabilidade com aquilo que Deus entregou, meu irmão. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Todos nós temos uma palavra liberada de Deus sobre a nossa vida, amém? Se eu perguntar aqui, todo mundo já foi parado na rua, o Senhor falou a respeito disso de você, todo mundo, eis que o Senhor te diz, aleluia, e isso é bênção, viu? Eu não estou minimizando isso não, isso é bênção. Todos nós temos uma palavra, mas eu aprendi algo: se eu não tiver responsabilidade com essa palavra, Deus não tem problema nenhum de tirar da minha vida e entregar para o André. Acertei, viu? Não tem, sabe por quê? Porque o comprometimento de Deus é com o reino, e o reino de Deus não pode parar. Aí muitas vezes eu e você achamos a última bolachinha do pacote. Sem mim nada vai acontecer. Acontece, meu irmão. E posso falar algo? Vai acontecer melhor do que com você. Porque o seu coração ainda não está alinhado a ser um bom mordomo fiel do Senhor. A responsabilidade faz com que o nosso coração se prostre ao Senhor. Eu estava lendo Coríntios hoje, capítulo 12, falando do corpo. Dentro do corpo, dentro do reino de Deus, não tem competição, meu irmão. Não existe um corpo só de mão, não existe um corpo só de boca. Cada um tem a sua função. Por exemplo, Deus me chamou para cantar, mas eu não canto, porque eu sei o meu lugar no corpo. E Deus falou comigo: se você cantar, você vai se perder. Eu falei: não, então tá bom, Jesus, eu não quero cantar, eu prego. Brincadeira. E muitas vezes a gente quer, nessa área midiática, nessa vida de competição, nessa vida a gente sempre quer ter a melhor roupa, quer isso, quer aquilo. Meu irmão, seja exatamente, tenha responsabilidade daquilo que o Senhor tem. Não enterre, não se esconda, não fuja. Lembra de Jonas? Fugiu. O que aconteceu com ele? Deus pegou o quê? Nossa, pastor, tá certinho, não, o povo não. Pegou um peixe gigante, foi lá e jogou o cara de novo lá na cidade, cara. E quantos de nós fugimos? Quanto de nós Deus está alinhando, Deus está liberando um destino, Deus está falando: meu, para com isso, vai por esse caminho. Ah não, mas eu quero. O mais eu quero pode te levar para o inferno. O mais eu quero pode te levar para longe daquilo que Deus está desenhando para você. Deus te chamou para ser um bom mordomo. Então não tenha medo, não seja paralisado. Por quê? Lembra que eu disse no meio da ministração, no final o Senhor sempre volta. No final, o Senhor volta para saber aquilo que nós estamos fazendo. No final, Ele volta. Por isso, meu irmão,
Analise. Sabe quando nós aprendemos a se tornar multiplicador? Quando nós praticamos. Muitas pessoas falam para mim, para o pastor Rafa, para a pastora Pamela: nossa, mas para vocês é tão fácil. Os que vêm ministrar oferta aqui, né? É tão fácil. Mas, meu irmão, não tem um dia que nós subimos num altar que sem a barriga mexendo. Hoje a gente tem uma facilidade, obrigado, pela prática, pela quantidade de vezes que a gente faz. Ou seja, quando eu trabalho para multiplicar aquilo que Deus está me dando, vai se tornar natural nas nossas vidas. Eu fiz aniversário semana passada, eu acho. Foi, né? Esses dias aí eu fiz aniversário. E aí eu posso dizer que não foi eu que falei, foi as pessoas que falaram. 90% das mensagens, das postagens, as pessoas falam assim: Beto, você é um cara simples e humilde, doido, porém simples e humilde. Então, quando isso se torna natural na sua vida, vai ser latente. Pastor Rafa, ia falar chato, mas não, um cara organizado, bênção. É ele que falou, tá? Mas sem ele aqui nascia Jesus do céu. Lugar certo, pessoa certa, um homem que ama a palavra. Primeira coisa que falaram dele, cara que é mestre. Ou seja, quando você pratica aquilo que Deus entregou e confiou a você, meu irmão, o dom vai multiplicar. Sabe quando você vai aprender a se mover na cura? Quando você tem coragem de orar por pessoas enfermas. E Deus vai fazer. Eu já disse algumas histórias minhas em oração. Lembra que eu falei, o menino me chamou, vai orar pela minha tia, está na UTI. Orei num dia à tarde, ela morreu. Nunca mais eu vou orar. Vou orar, meu irmão, que não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. E vai se multiplicando. Ou seja, meu irmão, não tenha medo de multiplicar, porque você vai ter que prestar conta. Sabe uma coisa que me chama mais atenção neste texto? Que não é a barganha, mas é a recompensa. Qual o texto que a diaconisa Márcia leu? Foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Esse é o princípio da recompensa. Entra no meu gozo. Às vezes a gente, mas eu vou ser traído, aleluia, meu irmão, Jesus foi traído. Mas muita gente vai falar mal, aleluia, quanta gente falou mal de Jesus. Mas as pessoas são, aleluia, glória a Deus, tudo dá glória, porque vai chegar um momento que o Senhor vai olhar para os seus olhos e vai dizer: entra no meu gozo, meu filho, recebe a recompensa. E quando nós somos obedientes, meu irmão, quando nós somos obedientes à palavra, quando nós somos obedientes a Jesus Cristo, essa palavra vai produzir uma fonte de vida, uma fonte de virtude.
e vai gerar algo do céu aonde nós estivermos. Colossenses tem um texto que mexe comigo. Faz alguns anos que eu coloco esse texto em prática. E funciona, meu irmão. Colossenses capítulo 3, versículo 23, versículo 24 diz: tudo o que nós fizermos, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A mordomia não é você servir a igreja, que isso faz parte, mas quando você serve a igreja, você não está servindo o pastor Beto, a pastora Pamela, o pastor Rafa, a pastora Mica, os líderes, não, você está servindo ao Senhor. Faça tudo como se fosse para o Senhor de coração. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que ele fez. E o último texto que eu quero ler, Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois da provação, nós somos aprovados e recebemos a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Meu irmão, Ele vai entregar algo do céu para você, e Ele não vai entregar pelo que você faz, Ele vai entregar por te encontrar fiel. Ele não vai entregar por causa de uma barganha, Ele vai entregar porque a mordomia é um estilo de vida. Ele não vai entregar pela quantidade de dinheiro que você dá para a igreja, Ele não vai te entregar pela quantidade de cesta básica que você dá, Ele não vai te entregar pela quantidade de recurso que você investe, mas Ele vai te entregar por encontrar o seu coração em chamas na presença do Senhor, o seu coração em chamas, pronto para entregar, pronto para multiplicar, pronto para ser a boca de Deus, a mão de Deus, o abraço de Deus, a palavra de Deus, aonde você estiver. Meu irmão, Deus te chamou para ser um bom mordomo. Deus te chamou para que você cuide daquilo que Ele entregou para você. Deus te chamou para você multiplicar. Deus te chamou para você zelar. Deus te chamou para te recompensar a coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna. Então a minha oração nesta noite é muito simples. É que nós se levantemos hoje dizendo: eu vou ser um bom mordomo do Senhor. Tudo que passar na minha mão, eu e a minha família, nós temos isso, meu irmão. Tudo que passar na nossa mão vai ser para glorificar ao Senhor. Meus filhos, eles ficam lá, esse daqui está meio rebeldezinho ali, ó, não sei o que aconteceu, é de Deus. Porque tudo que é nosso é para glorificar o Senhor. Então que você levante nesta noite dizendo: eu serei um bom mordomo de Cristo Jesus. Eu vou zelar, eu vou cuidar de tudo aquilo que Ele me entregou. Amém? Se coloque de pé.
oração, meus irmãos, é muito simples. Enquanto o louvor toca, não sou eu que vou orar, mas você vai orar por você mesmo. Você vai orar pela sua família, você vai orar pela sua casa.